Eu achava que já tinha vivido o suficiente para não me surpreender com mais nada. Mas naquele fim de tarde, na sala abafada do cartório, percebi que estava enganado. Sentado ao lado da minha mãe Susan e da minha irmã Valentina, ouvi o advogado abrir um envelope pardo e dizer: "O testamento de Roberto Torres será lido agora." Meu pai havia falecido há apenas 4 dias. Um infarto fulminante, aos 50 anos, em uma partida de golfe. Não houve despedidas. Não houve sinais. Só o vazio. Ele sempre foi reservado, mas sua morte foi tão silenciosa quanto sua vida. E agora, parecia que até depois de morto ele continuava controlando o que seria dito. Valentina estava pálida. Minha mãe tremia. O advogado, um homem grisalho, de óculos pequenos e rosto impassível, pigarreou antes de começar. As primeiras linhas foram protocolares. Data, local, reconhecimento de firma, aquele linguajar jurídico seco que ninguém realmente entende. Informou sobre os bens e os valores que seriam divididos, que totalizavam aproximadamente 80 milhões de dólares. Mas então veio o choque. Declaro, para fins legais, que metade de todos os meus bens líquidos e investimentos acumulados será destinada à minha família residente na França, composta por minha companheira Catherine e nosso filho Gabriel. Naquele instante, minha mãe arfou como se tivesse levado um soco. Valentina arregalou os olhos. Eu simplesmente congelei. Meu pai tinha uma segunda família, oficial, reconhecida, documentada. E nós nunca soubemos. A leitura continuou. Da metade restante, deixo 90% ao meu filho Daniel, e os 10% restantes à jovem Valentina, que, embora não seja minha filha biológica, foi por mim criada como tal desde a infância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe não conseguia respirar. Valentina levou a mão à boca, como se o mundo tivesse desabado. E para dar engajamento no vídeo, me conta de onde vocês são nos comentários, ou deixe um emoji qualquer. Isso ajuda bastante o canal. Agora, voltando à história. E eu apenas encarei o chão, tentando absorver aquilo. Metade da fortuna para uma família que nunca conhecemos. A outra metade, quase toda para mim. E minha irmã acabava de descobrir que era filha de outro homem. O advogado então entregou envelopes lacrados, com cartas pessoais escritas pelo meu pai. Uma para mim. Uma para Valentina. Uma para Catherine. Uma para Gabriel. Nada para minha mãe. Isso me doeu mais do que qualquer divisão de bens. Meu pai havia apagado minha mãe do testamento como se ela nunca tivesse existido. Do lado de fora do cartório, minha mãe desabou em lágrimas. Valentina recusou-se a falar. Guardou a carta no bolso sem nem abri-la. E eu fiquei ali, imóvel, com um pedaço de papel na mão que continha talvez a única explicação para a destruição que acabávamos. A casa, que já estava silenciosa desde o enterro do meu pai, virou um terreno minado. Os passos ecoavam como ameaças e as palavras eram medidas com extremo cuidado. O testamento havia se tornado um divisor de mundos. E a dor, que antes era compartilhada, agora ganhava formas distintas para cada um de nós. Valentina se trancou no quarto. Não disse nada. Não chorou na frente de ninguém. Apenas desapareceu por trás de uma porta. Quando tentei bater, ela respondeu num tom seco. Agora não, Daniel. Pela primeira vez, não ouvi mágoa nem raiva. O que havia em sua voz era algo mais profundo, uma mistura de confusão e vergonha. Minha mãe, por outro lado, não conseguia conter o colapso. Passou horas sentada no sofá, repetindo a mesma pergunta. Como ele pôde fazer isso comigo? Ela não se referia à herança. Minha mãe ainda não conseguia nem pensar em dinheiro. O que doía era o fato de ter sido apagada da vida do meu pai. Como se os quase 30 anos ao lado dele não tivessem significado nada. Eu li minha carta ainda naquela madrugada. A letra do meu pai era firme, como sempre. A carta datava de 5 anos atrás. Começava assim: Daniel, se você está lendo isso, é porque o inevitável me alcançou. Não tive coragem de dizer tudo em vida, mas espero que você compreenda minha decisão. A parte dos bens que deixei para Catherine e Gabriel é mais do que justa. Eu amei sua mãe, mas nosso casamento terminou no momento em que descobri a traição. Não quis escândalos, quis silêncio, e Catherine me ofereceu isso. Meu peito apertou. Era verdade. Minha mãe havia traído meu pai, e ele soube. Por anos. A carta explicava que ele optou por não expor ninguém, que decidiu se afastar emocionalmente e reconstruir sua vida longe dos holofotes. Catherine era uma ex-colega de faculdade que reencontrou durante uma viagem. Gabriel nasceu pouco tempo depois. Você e Gabriel são meus únicos filhos legítimos.
mas decidi reconhecer Valentina porque ela não tinha culpa de nada. Só descobri a verdade quando ela tinha 7 anos. Não consegui afastá-la de mim. Ainda assim, achei justo que ela soubesse a verdade, mesmo que depois da minha partida. Dobrei a carta com mãos trêmulas. Cada frase era uma explosão. Meu pai sabia tudo. E mesmo assim, escolheu o silêncio. Construiu um segundo lar. Guardou a verdade como quem protege uma dinamite dentro da gaveta. E só deixou o pavio aceso para depois da sua morte. No dia seguinte, Valentina finalmente saiu do quarto. Estava pálida, os olhos inchados. Nos sentamos na varanda, sem saber por onde começar. Ela tirou a carta do bolso e a leu em voz alta. A parte que mais a devastou foi esta. Valentina, você nunca foi minha filha de sangue, mas foi minha filha de coração. Espero que entenda a diferença e não me odeie por deixar menos a você. Meu dever legal era com Daniel e Gabriel. Mas meu amor, sempre por vocês 3. Ela não chorou. Mas ao terminar, disse apenas: eu sou filha de um limpador de piscina. Você sabia disso, Daniel? Minha mãe engravidou de um cara que limpava a piscina da casa. E ela deixou nosso pai acreditar que eu era filha dele. Eu não soube o que responder. Nesse momento nossa mãe apareceu e tentou se explicar, mas Valentina explodiu. Gritou. Quebrou um vaso, disse que não queria mais saber daquilo, que precisava sair daquela casa, daquela cidade, daquela história. Pegou uma mochila, algumas roupas e foi para a casa de uma amiga. Disse que só voltaria para buscar o restante quando a mãe não estivesse mais lá. No fim do 3º dia, restávamos só minha mãe e eu, sentados um de frente para o outro. O olhar dela era de quem havia perdido tudo. O marido, a filha e qualquer dignidade que lhe restava. Foi quando ela disse com a voz baixa: eu vou contestar esse testamento. Eu fechei os olhos. Sabia que aquilo não ia acabar bem. Minha mãe não perdeu tempo. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório do advogado da família, o mesmo que havia lido o testamento. Dr. Henrique Moraes. Um homem sério, experiente, que já tinha visto famílias se destruírem por muito menos. Ainda assim, ouviu tudo em silêncio, com paciência e olhos firmes. Quero contestar o testamento, ela disse, firme. Quero o que é meu por direito. Dr. Henrique se inclinou levemente na cadeira, cruzou as mãos e respondeu com cautela. Dona Susan, antes de qualquer coisa, preciso esclarecer que, por questões éticas, não posso representar a senhora nesse caso. Como assim? Eu fui advogado particular do seu falecido marido. Fui responsável pela redação e registro do testamento que a senhora deseja contestar. Por isso, estou impedido de atuar em qualquer processo contra os interesses dele. Seria um conflito direto. Minha mãe apertou os lábios e desviou o olhar, visivelmente contrariada. Mas ele continuou, mantendo o tom respeitoso. No entanto, recomendo que a senhora procure um advogado especializado em direito sucessório. Alguém que possa analisar os detalhes com a senhora. Dito isso, posso lhe dizer informalmente que será uma batalha difícil, mas não impossível. Ela franziu o senho. Difícil como? O testamento está legalmente sólido. Seu marido registrou tudo conforme as exigências da lei. Deixou cláusulas claras, com firma reconhecida, e sem qualquer indício de incapacidade mental no momento da redação. Então está dizendo que não tenho chance? Estou dizendo que será desafiador. Mas, dependendo da estratégia jurídica, quem sabe? Minha mãe assentiu, trêmula. Mas seus olhos estavam ardendo de determinação. Ela havia sido humilhada, enganada, apagada, e agora queria que o mundo soubesse que ela não aceitaria aquele destino de cabeça baixa. Enquanto isso, Valentina seguia ausente. Estava hospedada na casa de uma amiga desde a explosão. Não respondia mensagens, não atendia ligações, e eu não a culpava. Como ela poderia processar tudo aquilo? Em questão de horas, descobriu que o pai que amava não era seu pai de sangue, que sua mãe mentiu por décadas, e que sua origem era algo que ela jamais imaginou. Foi só depois de uma semana que recebi uma única mensagem dela. Volto semana que vem, só para buscar minhas coisas. Depois vou embora, de vez. Eu soube, ali, que estava perdendo minha irmã. E que aquela herança, mais do que nos separar materialmente, estava nos despedaçando como família. No tribunal, a batalha se desenrolava com intensidade. A mídia ficou sabendo do caso assim que a minha mãe entrou com a petição. E o escândalo caiu como uma bomba. Manchetes sensacionalistas invadiram os portais de notícia. Milionário morre e exclui esposa de testamento após descobrir traição com limpador de piscina. A imprensa não poupou ninguém.
Repórteres acamparam na porta da nossa casa. Vizinhos cochichavam. Olhares desconfiados nos perseguiam nos mercados, nos cafés, nas calçadas. Eu comecei a sair cada vez menos. Minha mãe, quase nada. Na audiência inicial, vi minha mãe vestida de preto, com o olhar fixo no juiz. Ela parecia frágil por fora, mas por dentro havia virado pedra. O advogado apresentou sua defesa com argumentos cuidadosamente construídos. Alegava que ela contribuiu diretamente para a construção do patrimônio familiar, mesmo sem ter seu nome formalmente vinculado aos negócios do marido. Mas o advogado do meu pai rebateu com contratos, movimentações financeiras, testemunhos. Tudo demonstrando que ele começou a desmembrar os bens justamente após a descoberta da traição, anos atrás. Quando apresentaram a carta escrita pelo meu pai relatando sua dor e a decisão de silêncio, minha mãe abaixou a cabeça. Eu vi. Pela primeira vez, ela pareceu envergonhada. Mas ainda assim, não recuou. Durante o julgamento, conhecemos melhor Gabriel, o filho da segunda família. Ele havia retornado ao país com a mãe, Catherine, para acompanhar o processo. Tinha 20 anos, falava com sotaque francês e tinha uma postura serena. Era educado, introspectivo e carregava no olhar uma maturidade silenciosa. Um dia, ao final de uma sessão no fórum, cruzei com ele no estacionamento. Ele estendeu a mão. Você é Daniel? Assenti. Sou Gabriel. Queria dizer que não vim aqui para brigar com vocês. Nem para tomar nada de ninguém. Só vim entender quem foi meu pai, e quem são vocês. Olhei nos olhos dele. Eram parecidos com os do meu pai. Respirei fundo. O que você sabe sobre ele? Perguntei. Quase nada, ele respondeu. Só o que minha mãe me contou. Que ele era um homem bom, mas dividido. E que o coração dele sempre esteve em 2 lugares. Foi naquele momento que percebi. Gabriel não era um inimigo. Ele era mais uma vítima da mesma ausência que nos feriu. E mesmo sendo meu rival na partilha, eu não conseguia odiá-lo. Pelo contrário, senti empatia. Enquanto isso, minha mãe seguia em guerra. E Valentina voltou 1 semana depois, como prometido. Entrou, recolheu suas malas, seus livros, suas roupas, não falou com a mãe, nem comigo. Apenas deixou um envelope na mesa da sala com um bilhete. Estou indo embora. Já dei entrada nos documentos para morar fora. Não quero mais saber disso. Estou cansada de ser uma mentira. Valentina. Ela se foi. E nunca mais voltou. O julgamento se estendeu por semanas. As audiências alternavam entre momentos técnicos e verdadeiras sessões de desabafo. Minha mãe foi chamada a depor. No tribunal, usou um tom digno, mas carregado de ressentimento. Descreveu seus anos de dedicação ao lado do meu pai, as festas, as viagens, os dias difíceis, e os sorrisos que compartilhavam antes da distância emocional se instalar. Ela não negou a traição. Disse que havia cometido um erro, mas que também havia sido traída. Disse que o meu pai a abandonou dentro da própria casa, e que mesmo assim, ela permaneceu ao seu lado até o último suspiro. Foi um discurso forte, mas também frágil. Porque a verdade nua e crua já estava exposta. O juiz ouviu tudo com atenção. O advogado da família fez seu trabalho com competência, mas sua postura era mais de contenção do que de vitória. Ele sabia que o máximo que minha mãe conseguiria seria uma fração simbólica. A estrutura do testamento era legalmente sólida e, acima de tudo, emocionalmente justificada. Ao final da última audiência, o juiz pediu alguns dias para redigir a sentença. Foram os dias mais longos que vivi desde a morte do meu pai. A casa, agora com apenas 2 moradores, parecia um eco daquilo que um dia foi nossa família. Minha mãe não falava muito. Apenas esperava. Então chegou o dia. O juiz entrou na sala com os papéis em mãos. Seu semblante era sério, mas não frio. Ele reconheceu que o caso não era apenas sobre bens, mas sobre relações humanas, e feridas que dificilmente poderiam ser reparadas. Na decisão, manteve integralmente o que estava estabelecido no testamento. 50% da herança para Catherine e Gabriel. Dos 50% restantes, 90% para mim, e 10% para Valentina. Minha mãe continuou, sem direito legal à herança, não receberia parte dos bens. Contudo, o juiz reconheceu a contribuição dela ao longo dos anos, e sugeriu que eu, como beneficiário principal, considerasse estabelecer uma pensão vitalícia à minha mãe. Não como obrigação legal, mas como gesto de reparação moral. Quando saímos do tribunal, não houve lágrimas. Apenas um silêncio pesado e uma resignação mútua. O veredicto não nos libertou. Apenas confirmou o fim de uma história que já vinha ruindo em silêncio há muito tempo.
Naquela noite, sentei com minha mãe à mesa da cozinha. Pela primeira vez em dias, ela me olhou nos olhos e disse: "Ele me odiava, mas amava vocês mais do que tudo." Ele ficou em silêncio porque achou que esse era o melhor jeito de não nos destruir. Ela soltou um riso amargo. Bebeu um gole de chá frio. Fiquei em silêncio. No dia seguinte, conversei com o advogado da família e pedi que preparasse os documentos para estabelecer uma pensão mensal para minha mãe. Nada extravagante, mas o suficiente para que ela tivesse conforto, autonomia e um pouco de paz. O juiz não podia me obrigar, mas eu podia escolher. E escolhi não virar as costas para ela, mesmo com tudo que havia acontecido. Enquanto isso, Valentina já havia embarcado para o exterior. Me deixou um e-mail curto dizendo apenas que precisava sumir, reconstruir sua identidade e começar do zero em um lugar onde ninguém a olhasse com pena ou julgamento. Catherine e Gabriel, discretos, voltaram para o país deles logo após o fim do julgamento. Antes de partirem, Gabriel me chamou para conversar. Disse que nas poucas vezes que viu nosso pai, ele lhe contava sobre mim com admiração, que me via como um homem sensato, e que esperava que um dia nós dois pudéssemos nos conhecer de verdade. E assim, combinamos de manter contato. Nos meses seguintes ao veredicto, muita coisa mudou, por dentro e por fora. A mídia cansou da nossa história e seguiu para o próximo escândalo. Os advogados encerraram seus serviços. O testamento do meu pai foi oficialmente executado. Mas dentro de mim, nada parecia ter sido finalizado. A casa ficou ainda mais silenciosa depois da partida de Valentina. As janelas continuavam abertas, mas o ar parecia preso. Minha mãe passava os dias entre o jardim e o quarto, sem grandes planos, sem grandes gestos. Recebia a pensão mensal que eu havia providenciado, o suficiente para manter uma vida confortável e sem ostentações. Algumas vezes por mês, eu passava por lá. Nunca ficávamos muito tempo conversando, mas ao menos havia paz e respeito. Enquanto isso, comecei a trocar e-mails com Gabriel com frequência. O que começou como uma troca de formalidades sobre documentos e autorizações, rapidamente evoluiu para conversas sobre carreira, estudo, cultura e propósitos. Descobri que Gabriel sempre foi excelente aluno. Era bolsista em uma universidade da Suíça, estudava economia e sonhava trabalhar com impacto social. Ele não tinha interesse em ostentar a herança, pelo contrário. Me disse que queria fazer algo com significado. Algo que fizesse sentido diante de tudo o que aconteceu. Meu pai falava pouco sobre dinheiro. Ele me contou, por videochamada. Mas uma vez disse que o que ele mais lamentava era não ter feito mais por quem realmente precisava. Essas palavras me marcaram. Foi aí que surgiu a ideia. Um projeto conjunto. Um novo começo. Algo que não tivesse o nome de nenhum de nós, mas que pudesse carregar a essência do que queríamos transformar. Dor em oportunidade. Silêncio em ação. Herança em legado. Começamos a rascunhar o Instituto Roberto Torres, uma organização sem fins lucrativos voltada a jovens de baixa renda com alto potencial acadêmico, mas sem condições financeiras para estudar. O objetivo era conceder bolsas de estudo completas, mensalidades, transporte, alimentação e apoio psicológico. Usamos parte dos recursos herdados de forma planejada e transparente. Contratamos especialistas. Criamos um conselho fiscal. Trouxemos educadores e voluntários. E aos poucos, a ideia saiu do papel. Na inauguração, cerca de 6 meses após o fim do processo judicial, Gabriel e eu fizemos um pequeno evento. Não chamamos a imprensa, nem políticos, apenas alguns professores, ex-colegas de trabalho do meu pai, e as primeiras 10 famílias beneficiadas. Foi discreto, mas carregado de significado. Durante meu discurso falei com o coração. Nós herdamos muito mais do que dinheiro. Herdamos cicatrizes, palavras não ditas, verdades guardadas por tempo demais. Mas também herdamos a chance de fazer diferente. De fazer algo que transforme. Hoje, essa herança ganha um novo nome, e ele se chama oportunidade. Gabriel falou logo depois. Hesitante, mas sincero. Meu pai sempre quis que eu entendesse o valor do esforço. Hoje, honro isso ajudando quem também luta em silêncio. Espero que este instituto seja um lugar de esperança, não de peso. De começo, não de fim. Nos meses seguintes, o instituto começou a crescer. Recebemos apoio de empresas, parcerias com universidades, e dezenas de candidatos começaram a chegar. A cada jovem aprovado, a cada família acolhida, eu sentia que algo dentro de mim também era curado. Minha mãe nunca quis visitar o lugar. Respeitei.
Mas sabia que, de alguma forma, ela acompanhava tudo à distância. Mandava mensagens curtas parabenizando os avanços. Mantinha-se em silêncio, mas com menos amargura. Valentina não respondeu nenhuma das minhas tentativas de contato. Nem mesmo nos aniversários. Sua ausência se tornou permanente, e aprendi a respeitá-la como uma escolha. Às vezes, a única maneira de se curar é começar do zero em outro lugar. Mesmo que isso custe todas as raízes. Gabriel e eu, por outro lado, construímos algo próximo de uma amizade verdadeira. Trabalhávamos juntos no instituto, viajávamos para conhecer escolas, fazíamos reuniões semanais e até jantávamos juntos aos fins de semana. A conexão que nasceu da dor agora florescia como parceria. Certa noite, após um evento do instituto, ficamos os dois sentados no terraço, olhando para o céu. Você acha que ele estaria orgulhoso? Perguntei. Gabriel pensou por alguns segundos e respondeu. Eu acho que sim. Mas acho que ele também estaria surpreso. Porque talvez nem ele soubesse o que deixaria para trás. Concordei em silêncio. Meu pai deixou muito mais do que bens. Deixou perguntas, ruídos, rachaduras. Mas também deixou a matéria-prima para algo novo. E coube a nós escolher o que fazer com isso. O tempo passou como costuma passar depois de grandes tempestades. Devagar no início, depois rápido demais. Quando percebi, já se completava um ano desde a leitura do testamento que mudou minha vida, e de certa forma, a de todos ao meu redor. O Instituto Roberto Torres se consolidou como uma referência. Jovens de várias regiões começaram a buscar nosso apoio. Alguns com histórias ainda mais duras que a minha. Gabriel e eu nos revezávamos entre a administração e o acompanhamento dos estudantes. Viramos mais que sócios. Viramos irmãos, no verdadeiro sentido da palavra. Um laço que nasceu do improvável, mas que se fortaleceu com escolhas conscientes. E foi justamente por isso que eu decidi viajar. Valentina havia desaparecido do nosso convívio desde sua partida. Mas, com esforço e contatos discretos, consegui descobrir que ela estava morando em Barcelona, trabalhando como assistente de design em uma pequena editora. Ainda usava o sobrenome Torres, embora tivesse cortado todos os vínculos com a nossa família. Comprei uma passagem. Não contei nada a ninguém. Cheguei à porta do prédio onde ela morava num final de tarde frio. Toquei o interfone. A voz do outro lado hesitou. Quem é? Daniel. O silêncio foi longo. Pensei que ela desligaria. Mas a porta se abriu. Subi devagar. Quando cheguei ao andar dela, encontrei Valentina com os braços cruzados, encostada no batente. Estava diferente. Cabelos mais curtos, olhar mais maduro. Mas ainda era minha irmã. Achei que tinha deixado claro que não queria mais contato, ela disse. E deixou. Mas eu vim mesmo assim. Ela me deixou entrar. A conversa começou tensa. Eu pedi desculpas. Não por ter herdado mais, mas por tudo o que ela viveu. Por tudo o que descobriu da pior forma possível. Falei sobre o instituto, sobre Gabriel. Disse que, apesar de tudo, ainda havia nela a irmã que cresceu ao meu lado. Valentina ouviu em silêncio. E mamãe? Ela perguntou com a voz embargada. Mora na mesma casa, vive com o que tem. Recusou convites meus para visitar o instituto. Mas recebe a pensão todo mês. Ainda fala pouco. Mas não é mais amargurada como antes. Valentina assentiu. Havia um cansaço no olhar, mas também uma faísca de alívio. Eu não vou voltar, disse. Mas obrigada por vir. Nos abraçamos, e naquele abraço havia tudo o que as palavras não podiam resolver. Eu não precisava que ela voltasse. Só precisava que ela soubesse que ainda era parte daquilo tudo, mesmo à distância. Voltei para casa dias depois. Minha mãe continuava discreta, mas percebi uma mudança nela quando contei sobre Valentina. Ela não chorou, mas fez um gesto inédito. Me entregou uma carta que havia escrito há meses e nunca teve coragem de enviar. Era uma carta de desculpas para a filha. Pediu que eu a enviasse, se achasse que era certo. E eu enviei. Nos meses seguintes, a vida seguiu. O instituto abriu uma segunda sede em outra cidade. Gabriel foi indicado para um prêmio de inovação social. E eu fui convidado para dar uma palestra sobre ética e responsabilidade em heranças familiares. Recusei. Preferi seguir trabalhando em silêncio, como meu pai fazia. Mas com mais presença, com mais verdade. Em um domingo à tarde, sentei-me no jardim da casa da minha mãe. Ela regava as plantas, como sempre fazia. E num raro momento, sentou-se ao meu lado e disse: Sabe, Daniel, às vezes eu me pergunto se merecia tudo aquilo que aconteceu. Ou se foi só a vida devolvendo o que eu escondi por tanto tempo. Eu também me pergunto, respondi. Mas o que importa agora é o que a gente faz com o que restou.
Ela sorriu de leve. Pela primeira vez, sem amargura. Meu pai nos deixou uma fortuna. Mas o verdadeiro valor que herdei não estava nas cifras, e sim, na chance de escolher, de recomeçar, de transformar. E foi isso que fiz.